Boa noite a todos. Então vamos começar a nossa aula de algoritmos numéricos. Deixa eu desligar o negócio para não apitar aqui na nossa cabeça. Então vamos começar a nossa disciplina de algoritmos numéricos no nosso bate-papo pré-início de aula, né? Eu imagino que todos já me conheçam de outras disciplinas. Então é melhor, porque aí vocês já entendem mais ou menos como que funciona a disciplina remota comigo, né? Porque todos, né, que eu me recordo, fizeram comigo, inclusive, disciplinas remotas. Teve um que fez disciplina presencial, mas também fez uma remota, se eu não me engano. Então, só para dar uma repassada, nós vamos usar o Google Sala de Aula, que vocês já estão acostumados, né? Eu expliquei para vocês como é que funciona, né? Mas eu dou uma mostradinha rápida aqui só para constar. Deixa eu... Apareceu aqui. Isso. Cadê? Aqui. E deixa eu compartilhar esta janela. Aqui. Então, a nossa disciplina de... Vocês estão vendo? Está aparecendo... Isso. Estão vendo, né? A tela compartilhada. Beleza. Então, essa daqui é a sala virtual da nossa disciplina de algoritmos numéricos, né? Mudou um pouquinho aqui, ó. A sala virtual antes ficava aqui, o link, né? Agora fica aqui do lado, mas pequeno detalhe. Aí aqui o mural, onde tem as mensagenzinhas, né? E em atividades, onde ficam as atividades, trabalhos, né? As coisas estão aqui, tá? Então, por enquanto para vocês vai aparecer só esses dois, que são os que eu já liberei, e o restante é o restante do material que está programado para eu liberar aos pouquinhos, à medida que a disciplina for avançando. Tem aquele mesmo material que eu passei na disciplina anterior, né? Eu acho que todos vocês viram, material de evitando plágio, né? Porque, como eu disse, é importante para qualquer disciplina, para produção de trabalho acadêmico. Então, eu tornei como prática minha colocar esse material no início de todas as disciplinas. Então, é um material curtinho lá. Um vídeo tem 5 minutos, outro tem 3 minutos. Vale a pena vocês darem uma olhada, quem tiver interesse. E temos aqui, importante, o nosso plano de ensino da disciplina. Deixa o arquivo abrir. Então, no plano de ensino, vocês que se tornarão professores ao se formarem, vocês, né, sabem que aqui o professor descreve o que ele planeja fazer na disciplina. Tá? Então, aqui está planejada a carga horária e os conteúdos, as unidades que nós vamos cobrir. Tá? Então, nós temos estimativa e medição de erros, porque por mais que a gente ache que o computador ele faz tudo certo, o computador ele comete erros. E quando a gente está falando de algoritmos numéricos, esse erro ele é bem frequente, ele é bem constante por causa do tipo de operação, por o tipo de conta que a gente faz, né? Quando a gente entrar nesse conteúdo, eu vou explicar com mais detalhes por que é tão diferente, por que aqui em algoritmos numéricos é tão visível esse erro e em outras áreas às vezes ele não é visível. Então, esses erros são inevitáveis, eles vão acontecer, a gente queira ou não. Então a gente tem que saber avaliar qual é o tamanho do erro e saber contornar o erro quando ele for possível, tá? Então é isso que a gente vai fazer nessa parte, entender que erro é esse, por que ele acontece, qual é o tamanho dele e como que a gente consegue diminuir quando for possível. Aí,
depois dessa primeira unidade, a gente vai entrar em sistemas lineares, que aí é o primeiro conteúdo, que é um método de algoritmos numéricos mesmo. O que, que a gente vai fazer? A gente vai utilizar vários métodos para resolver sistemas lineares. Não vai ser só um. A gente vai ver vários e vamos ver a característica de cada um deles. Qual é a vantagem de cada um. Né? O que, que ele é bom, o que, que ele tem de vantajoso de desempenho nele. Então, nós vamos utilizar, né, esses vários métodos para estudar sistemas lineares, que é uma coisa bem comum em algoritmos numéricos. Muitos problemas precisam que a gente resolva utilizando sistemas lineares. Depois nós vamos ver alguns métodos desse outro cálculo, que é interpolação. A gente vai entender para que serve o cálculo de interpolação e como calcular interpolação. Interpolação é para você achar o ponto médio, um ponto intermediário entre vários pontos que você conhece o comportamento. Sim, superficialmente falando agora. Mais para frente, na disciplina, a gente vai se aprofundar nisso. Aí depois nós temos ajuste de curva, que é algo que é super útil, principalmente na ciência, em qualquer trabalho científico. Para você, assim, conhecendo vários pontos, você descobrir que tipo de curva pode gerar esses pontos, pode gerar aproximadamente esses pontos. Então é um ajuste de curva ou regressão, também é conhecido às vezes. E depois vamos ver integração numérica. É cálculo de integral, só que de uma forma levemente diferente. A gente vai calcular de forma numérica, ao invés de calcular de forma algébrica, que é o que é estudado em cálculo 1, cálculo 2, cálculo A, cálculo B, e assim por diante. E, por último, nós vamos ver raízes reais de equações reais. Como achar a raiz de uma equação. Então vão ser esses os tipos de contas que nós vamos estudar, e em cada um deles nós vamos ver vários métodos para calcular cada uma dessas coisas. Porque mais importante do que saber a conta é saber várias formas de fazer aquilo para escolher qual é a melhor forma de fazer aquele cálculo e obter aquela resposta baseado nas características do meu problema. O meu problema precisa disso, daquilo, de outro. Então, eu vou escolher qual método que é o mais adequado para aquilo. Então, esses são os conteúdos que nós vamos estudar. E como que vai ser as nossas avaliações? Eu vou fazer vários exercícios. Exercício, atividade prática, exemplos. E, vou atribuir uma nota à execução dessas atividades, que vai ser essa nota X. Aí, além disso, nós vamos ter dois trabalhos, duas atividades práticas que eu vou passar para vocês ao longo da disciplina e que vocês vão ter que executar e vão gerar duas avaliações. E a média delas vai ser a nota final. Quem obteve 7 passa direto. Quem obteve menos de 7 faz prova final. E a média da prova final com essa notinha aqui, da média, vai, se for maior do que 5, maior ou igual que 5, passou. Se não, ficou reprovado. Aí a gente se vê de novo, não um outro semestre. Tá? É isso daí, sem nenhum mistério, mais ou menos a mesma forma como é feita nas outras disciplinas também, certo? Então, assim que vai ser a nossa avaliação. Tá? Até aqui, por enquanto, alguma dúvida? Nenhuma. É tranquilo, né? Tudo o mesmo de sempre. Aí, tem uma pergunta, que vocês poderiam ter feito, mas que eu vou falar com vocês aqui. Como que vocês vão fazer os trabalhos práticos? Vocês vão programar. Vocês vão criar um programa que resolve o problema que eu vou propor. Tá? Só que, ao longo da disciplina, vocês vão aprender como fazer a conta.
Do tipo, resolver sistema linear. Beleza. Vocês conseguem resolver sistema linear na mão. Né? Pega o papel, caneta e resolve o sistema linear. Só que o objetivo dessa disciplina não é que você saiba resolver o sistema linear na mão. Essa disciplina que te ensina isso foi lá. Álgebra linear. A álgebra linear te ensinou a resolver um sistema linear na mão. Aqui, nós vamos aprender como resolver um sistema linear no computador. Criar um programa que resolve o sistema linear para a gente. Aí vocês podem pensar, mas para que eu vou mandar o programa? Aprender a criar um programa que resolve o sistema linear se eu já sei. Porque às vezes a gente quer resolver um sistema linear de 3x3. Mas às vezes a gente quer resolver um sistema linear de 3.000 por 3.000. E um sistema linear de 3.000 por 3.000, haja paciência para resolver na mão. Né? A gente vai tem uma chance enorme de cometer erro, a gente vai gastar um tempo danado, vai ser difícil. E para o computador, isso é rapidinho. Né? Desde que a gente fale para o computador como ele tem que fazer as contas. Ou seja, desde que a gente programe o computador para fazer isso. E é isso que a gente vai aprender. A gente vai aprender as diferentes formas de fazer essa conta e vamos aprender como programar essas coisas. Lógico que nós não vamos programar todos os métodos que nós vamos aprender aqui. Mas desde que, sim, vocês me mostrem, né, que vocês conseguem programar alguns métodos, eu vou ficar convencido de que ele conseguiu programar esse método, conseguiu programar aquele método, então possivelmente ele vai conseguir programar os outros também, porque eles não são complicados. Basta a gente entender o método e saber programá-lo. É basicamente isso. Né? Então, quem está com a programação em dia não vai ter dificuldade nessa parte. E normalmente, em algoritmos numéricos, eu estava tentando fazer a disciplina com os alunos programando em Python. Vocês já ouviram falar de Python? Então, é uma outra linguagem de programação. Ela é mais recente, mais nova que C, então ela está um pouquinho mais na moda, né? Sim, é bem utilizada, é bem frequente utilizar, mas ela tem também algumas vantagens para o tipo de programa que a gente vai criar. Então, por mais que eu seja um velho, paia, saudosista, que adora programar em C, eu reconheço que é vantajoso o Python e me reconheço como um velho que tem que abrir espaço para a nova geração ocupar um pouquinho. Então, eu cedi espaço para Python nessa disciplina. Mas eu estou meio ressentido e estou pensando em deixar as duas, deixar como opção. Que aí a gente brinca um pouquinho, vai que a gente aprende alguma coisa nova, né? Vai que vocês se empolgam com Python, tem muito mercado para Python hoje em dia. Então, sim, dá para ser legal. Só que tem um pequeno problema. Eu sou bem iniciante em Python. Então, sim, o que eu domino em C, eu dou umas cabeçadas em Python de vez em quando. Então, vocês vão ter que me ajudar também e entender as minhas cabeçadas de vez em quando, porque eu sou aprendiz de Python ainda. Então, eu vou cometer os meus erros e vocês vão presenciá-los. Então, me ajudem aí também. Mas aí eu vou tentar arrumar um jeito da gente conciliar as duas coisas. Conciliar o Python com o C, tá? Para não atrapalhar e vocês terem a chance de aprender. E não confundir a cabeça de vocês, né? Então, vamos tentar conciliar as duas coisas. Beleza? Então, nós vamos fazer isso. Então, vocês vão ter que, em alguma parte da disciplina, criar um programinha. Vai ser, sim, a carga vai ser bem menor e ele vai ser, sim, tão complicado quanto as últimas atividades na disciplina de programação. Então não vai ser nada demais. Só que a lógica envolvida vai ser a lógica dos métodos que a gente
aprendeu ao longo da disciplina. Então vai ser bem tranquilo. Certo? Então, esta é a ideia da nossa disciplina. E, falando da nossa dinâmica de aulas, a minha ideia é que as nossas aulas síncronas sejam sempre na quarta-feira. Tá? Então, toda quarta, não toda quarta, mas as aulas síncronas serão sempre na quarta, e as aulas assíncronas, né, aí serão na terça, né? Terça, que é o outro dia da nossa aula. Isso. Na terça, né? Não vai precisar ser toda quarta, que nem foi em programação, que eu tinha que, né, seguir mais de perto para vocês não se perderem na programação. Nessa daqui, eu acho que dá pra gente, né, seguir um pouco mais solto. Então vai ter semana que vai ser tudo aula assíncrona. Mas aí, pelo menos uma semana sim, uma semana não, a gente vai ter uma aula síncrona para eu saber se vocês estão acompanhando, se vocês estão entendendo, para trocar ideia, tirar dúvida, passar esclarecimento de trabalho, alguma orientação, tá? E toda vez que eu achar necessário, né, uma aula síncrona a mais, eu marco uma aula síncrona a mais, que não impede nada da gente seguir com a nossa programação. Tá? Então, essa que é a ideia dessa disciplina. Certo? Assim, o único transtorno é que ela é de 8 às 10 da noite, mas não dá para ser perfeito, né? O pessoal do 99.9 aí, né, já aprendeu da forma mais difícil. 10 horas é dia, exatamente. Certo? Então, assim, essa primeira aula era só para me familiarizar, né? Eu não tinha olhado a lista de chamada para conferir quem era, então, né, nem sabia, senão eu já tinha entrado daqui com, né, com matéria nova logo de cara. Mas é bom que a gente vai se habituando, né? Deu para descansar um pouquinho do último período, acabou de vir um feriado, mas aí na próxima aula a gente já começa com o conteúdo, tá? Então na semana que vem eu já libero aula de conteúdo, aula assíncrona de conteúdo para ir passando para vocês, e precisando a gente faz uma aula síncrona para conferir se vocês estão com dúvida, não, se estão entendendo, se está tudo ficando claro. E, como sempre, se vocês tiverem alguma dúvida, precisarem de alguma coisa, tem o Google Sala de Aula, vocês podem mandar mensagem por lá, podem mandar para o meu e-mail, né? Ou nas aulas síncronas a gente está aqui, né? E vocês, se tiverem alguma dúvida, alguma necessidade, entre em contato que eu tento resolver dentro do possível, tá? Essa primeira aula é isso, é só para familiarizar. É que a gente já tava, todo mundo se conhecia, né? Todo mundo é amigo, né? Então, né, parece que não precisava disso tudo, mas vocês têm que lembrar, na primeira aula do semestre passado, não foi essa mesa de boteco que foi essa aula daqui, né? Tava todo mundo quietinho, caladinho. Exatamente. A mesa de boteco só surgiu no final da disciplina, né? No início era todo mundo comportadinho, sentando reto, sim, senhor professor. Aí agora não, tá todo mundo, né? Já tá batendo na mesa. Intimidade. Exatamente. Esse aqui é o problema, né? Exatamente. A pessoa abusa do seu dinheiro, você perdeu o dinheiro. A pessoa abusa da sua intimidade, é complicado. Você tem que saber para quem que você dá intimidade, né? Mas nós estamos protegidos por uma tela, né? Ainda bem que ninguém está gravando isso, né? Ou beleza? Então, ó, pessoal, por hoje é isso. Era só para introduzir, a gente saber quem é, ver a cara uns do outros. Então é isso, gente.
Semana que vem a gente se encontra novamente. Falou? Boa noite.